Olá, acadêmicos! Muito bom, vamos analisar nossos dados, nós realizamos nossa pesquisa, os nossos dados foram coletados e a nossa tabela é esta, cheio de valores, e a gente agora precisa trabalhar com esses valores, correto? Então aqui a gente tem, desde o momento que o respondente respondeu, o horário que ele respondeu, desde a primeira pergunta até a última pergunta, todas as informações distribuídas aqui no nosso questionário. Okay? Para a gente não cometer erro, a primeira coisa que nós podemos fazer é pegar esses dados e colocar numa planilha do lado, porque a gente pode fazer algumas alterações, né? Pronto. Então aqui a gente está numa planilha, a gente pode mexer com esses dados sem medo de perder ele e não vai ter erro. Tá bom? Primeira coisa, a gente tem que... Esses dados nossos, eles estão brutos. Nós precisamos lapidá-los, né? Então, tem muitas informações, por exemplo, que precisam ser excluídas, né? Nessa lapidação, a gente vê que, por exemplo, esse respondente, ele deixou em branco todas as alternativas, a gente pode excluir, tá bom? Para facilitar, para limpar esses dados, tá bom? Então, a gente vai começando a validar. Tem informações que não são válidas, não tem apresentação de dados, informação nenhuma, né? A gente pode excluir essas informações. Observe que se você olhar ao longo de toda a linha, não tem informação. Então, só estamos excluindo esses dados. Vamos organizar, limpar um pouco. Observe isso aqui, apesar da pessoa ter colocado a informação 18, mas ela é uma das nossas alternativas, né? A alternativa 18, ou seja, idade até 20 anos. A gente poderia ter colocado assim esse. Então a gente pode, nesse caso, só ajustar a nossa resposta, correto? Aqui tem mais alguns que a gente pode excluir. Observa aqui que tem mais um aqui que colocou a informação. Isso aqui podemos excluir. Aqui tem informação, né? Então idade até 20 anos. Pronto, inserir aqui. Tinha opção, né? O nosso respondente na hora não atentou para esse detalhe, tá bom? Aqui a segunda pergunta, né? Se está atualmente empregado. Aqui a segunda pergunta, no caso, sobre a idade. A primeira pergunta sobre o sexo. Essa coluna a gente pode excluir, ela não vai ser útil nos nossos dados aqui, tá bom? Muito bem, nossos dados estão brutos. Mas fazer gráfico com essas informações sem saber o quantitativo fica muito difícil. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos contar, né? Por exemplo, quantas pessoas do sexo feminino e quantas do sexo masculino, correto? E aí, vamos contar, vamos lá? Não precisa ficar contando aqui de 1 até 355 dados. O que nós podemos fazer? O Excel, ele é cheio de informações. Então, ele é cheio você pode ter, por exemplo, sinal de igual, conta. E ele pode ali, por exemplo, conta números, conta valores, conta até vazio. Então, por exemplo, aquelas colunas que a gente deixou vazio ali, se a gente quisesse, ele contaria, correto? Na nossa situação, nós queremos contar valores, correto? Então, a gente vai vir aqui. Não, na verdade, valores não. Nós queremos contar se. Então, vamos colocar esse daqui. Opa, clicar. Por que você não vai? Quando a gente clica. Isso. E aí, observe o seguinte. Opa, conta-se esse intervalo. Intervalo é de onde até onde. Ou seja, da primeira... Ok? Aqui. O intervalo da segunda coluna até a coluna 355. Esse é o meu intervalo. Tá bom? Opa, intervalo de valores variando. Vamos colocar direitinho aqui. Descer até lá embaixo. Pronto, até aqui. Meu intervalo. Correto? E o critério? O meu critério agora, eu vou para a segunda parte da minha contagem. Conta. Critérios. Por que ele... Ponto e vírgula. E aí eu vou para o critério. Meu critério agora é ele contar para mim quantas... Não preciso. Ele contar para mim, por exemplo, quantas pessoas responderam do sexo masculino. Observa a palavra ali dentro, masculino. Então a gente vai colocar entre aspas e vai colocar a palavra masculino. Ok? Fecha aspas. Eu tenho que colocar
entre aspas, porque se eu não colocar entre aspas, se eu colocar masculino, ele vai trazer, observa aqui, ó, quando eu coloco M, ele vai trazer máximo, média, MMC, ele vai trazer outras operações da matemática. Então, eu tenho que, depois que colocou o intervalo, que é da coluna 2, da célula 2 até a célula 355, o que ele vai contar? Ele vai contar quantas vezes a palavra masculino aparece, fecha aspas. E aí, enter. Não, fecha parênteses, enter. Opa! São 127 pessoas do sexo masculino. Então você pode colocar aqui do lado, né? Masculino igual a 127. E do sexo feminino são quantas? É a mesma operação. A única diferença é que eu vou pegar essa fórmula que está aqui, copiar para a linha de baixo aqui. Em vez de ser masculino, agora vai ser feminino. Gente, e tem que ser do jeito que está escrito aqui, correto? Se você coloca, por exemplo, feminino, ele vai dar 0, porque não vai ter nenhuma palavra feminina lá, ok? É com i. Então, mesmo que se, por exemplo, se a gente tivesse feito uma palavra escrita errada, masculino sem o S, tinha que ter contado ali como masculino sem o S. Então, por exemplo, aqui, agora fica muito mais fácil criar um gráfico com essas informações, né? Por exemplo, eu posso criar um gráfico de pizza, correto? Inserir um gráfico de pizza fica muito mais visual, mais interessante as minhas informações. Olha só como é que fica muito mais prático criar um gráfico agora. E aí aqui você tem, no layout, tem diversos tipos de gráficos, né? É sempre bom você pegar gráficos que você possa colocar o que significa as cores do lado, o título do gráfico você pode... O título você pode alterar, correto? Eita, que beleza, hein, Johnny? Para, aí isso. O título você pode colocar o que você quiser. Título que você deseja para o seu gráfico, ok? Pronto. E aí você tem as informações. Se você quiser, você pode, esses valores, você pode colocar eles inteiros ou em porcentagem como está mesmo, tá bom? Então esse é, por exemplo, um gráfico. Vamos pegar esse gráfico e vamos enviar ele para uma outra planilha. Enviar, mover gráfico para... Não tem... Vamos ter que criar uma outra planilha aqui. Podemos vir aqui e criar a planilha 2, pronto. Então agora jogar esse gráfico para a planilha 2. Só porque eu quero trabalhar essas informações com você, o meu computador hoje está meio mover gráfico para planilha 2. Pronto, ele não fica atrapalhando aqui os nossos dados. Ele está lá na planilha 2. Ele está aqui embaixo. Ele foi lá para baixo, mas tudo bem. Você depois movimenta o seu gráfico para onde você queira, entendeu? Vamos voltar aqui para a planilha 1. Vamos agora, por exemplo, saber quantas pessoas... A variação das idades das pessoas. A gente tem que saber quais são as opções que nós colocamos. Então, por exemplo, tem opções de 21 a 30 anos, opções de 31 a 40, de 51 a 60, de 20 anos, acima de 60, né? Eu lembro que a gente colocou, acho que acima de 60. Qualquer coisa... Opa, tem mais uma coluna aqui, ó, que precisa ser excluída. Observe que essa coluna não vai influenciar em nada nos nossos dados lá embaixo, porque estava em branco aqueles dados. Olha lá, continua 127 e 226. Tá bom? Por exemplo, a pessoa trabalha ou não trabalha? Sim ou não, por exemplo. Correto? A pessoa trabalha ou não trabalha? E aí a gente pode vir aqui agora e criar novamente um gráfico, né? Trabalha sim, não trabalha, ok? Você pode vir aqui, ó. Trabalha ou não trabalha. Na hora de contagem eu vou ter que fazer do mesmo jeito, ok? Igual se... Opa, conta-se. Ok. Conta-se. E aí eu vou trazer o... Opa, igual, conta. Conta-se. Pronto. Qual o intervalo? Ora, se você quiser, você já até sabe, né? Vai da A2 até... Opa, 2 pontos. Até a A355. 355. Fecha
Fecha essa primeira informação. Observe que quando você colocou lá ponto e vírgula ali, ó, quando você colocou ponto e vírgula, vou tirar ponto e vírgula. Observe que está negrito a parte de intervalo, ó, critérios não tá. Ao colocar ponto e vírgula, observe que a parte de critério ficou negritado. Então, qual vai ser o meu critério? Meu critério é sim. Ah, outra coisa, agora eu errei, não é A. Nós estamos na coluna B, então é da B2 até a B355, correto? Qual é o critério? Sim. Se aparecer essa informação sim, significa que a pessoa trabalha. Enter. Pronto. Opa, tem alguma informação errada. Vamos corrigir isso. O que nós fizemos de errado aqui? Ah, lógico que sim, né? Porque se trabalha ou não trabalha, está na coluna C, tá bom? Então é bom que a gente vá aprendendo esses erros. Então eu venho aqui. Então não está na coluna B, está na coluna C, ok? Então venho aqui, corrigimos isso. E aí vamos ver agora. Opa, 264 pessoas trabalham. E quantas não trabalham? Basta a gente repetir essa fórmula na linha de baixo. Só que em vez de ser sim, agora vai ser não, né? Não. Ok? E aí, 264. Pronto. Então a gente tem ali todos os nossos respondentes. Ok? Todos os nossos respondentes. Observe aqui embaixo que quando a gente soma masculino e femininos, eu tenho aqui, ó, 353 respondentes. Quando a gente soma entre quem trabalha e quem não trabalha, a mesma quantidade de pessoas. Tá bom? E aí, para fazer gráficos desses aqui também, você pode... mesma coisa, por exemplo, eu quero só um gráfico dessa informação, eu posso inserir gráficos. Por exemplo, você pode escolher um outro tipo de gráfico, um gráfico de coluna, por exemplo. Você pode alterar cores dessas colunas. Isso aqui, então, agora é você que formata, escolhe a cor, por exemplo... Você quer uma cor laranja, por exemplo, ok? Uma cor azul. Se você quiser, por exemplo, eu quero que apareça um título em cima, então você vem aqui, layout do gráfico, tá bom? Então você escolhe o gráfico com títulos, com legendas, por exemplo, ao clicar no layout, era para aparecer. Layout principal. Vamos voltar aqui, inserir. Tudo bem, vamos... Você pode vir também com o botão esquerdo do seu mouse. Eu não sei porquê, mas não segura. Eita! Com o botão esquerdo do mouse e você vir... Hoje não está no meu dia para fazer. Você pode, nessas informações que eu quero... Opa, que apareceu agora. Aqui você pode fazer alteração, selecionar dados. Por exemplo, adicionar rótulos. E aí ele vai trazer as informações para as colunas. Se você trouxe as informações para a coluna, talvez não há necessidade que apareça essas aqui, né? Você pode limpar um pouco o gráfico, tá bom? Você pode, para inserir o gráfico, colocar título no gráfico, tá bom? Aí você faz a adequação e o desenho da maneira que você deseja para a sua figura, tá bom?